Queridos amigos, queridos irmãos, que Jesus continue a nos abençoar e a nos conceder a sua paz. Uma das grandes questões filosóficas levantadas pela doutrina espírita é no que diz respeito ao nosso objetivo aqui na Terra. Ela indaga o que estamos fazendo aqui, por que estamos aqui, qual o nosso objetivo ao estarmos aqui na Terra. E então, na busca para essa palpitante questão filosófica, nós vamos compulsar o Evangelho, especialmente no capítulo 5 do apóstolo Mateus, e no versículo 48, nós vamos encontrar a resposta que nos é dada por Jesus quando ele anuncia: sede vós perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celestial. Dessa forma, nós entendemos que nós aqui estamos na busca do nosso aprimoramento, da busca da nossa relativa perfeição, e que por ela nós devemos travar uma luta. Essa luta implica em desafios constantes, em dificuldades a serem enfrentadas dos mais diversos setores da vida. Em todos os movimentos, em todos os lugares, estaremos enfrentando essas dificuldades. Seja no trato da nossa vida exterior, da nossa vida material, seja no trato do nosso mundo interior, da nossa vida espiritual. Nessa condição de aprendizes em que somos colocados pela vida, ela nos coloca, ora, numa posição de quem ensina. De outras vezes, nós somos colocados na posição de quem aprende. Ora na posição de quem é servido, ora na posição de quem serve. Então, quando nós estamos na posição de quem ensina e de quem serve, pressupomos que temos que carregar conosco elementos que nos possibilite o desenvolver dessa função, condições próprias para que possamos desenvolver essas funções de quem ensina e de quem serve. Então, ensinando ou servindo, somos instrumentos da bondade divina. E embora Deus não tenha pressa desse trabalho, mas o seu trabalho é de urgência. Mormente nesses dias em que estamos vivendo e que podemos perceber o desespero, a desarmonia de muitas pessoas à nossa volta. Então, neste momento de desajuste espiritual, aonde esse desequilíbrio espiritual faz mais mal, traz mais más consequências do que o desajuste material, levando as pessoas ao pavor, ao medo, à ansiedade e à aflição. Isso significa que nós, estando nesse meio, nessa pandemia de desacertos e desajustes, podemos perceber que Deus solicita o nosso engajamento no seu trabalho de pacificação. Então Deus nos quer agindo aqui, agora, não no amanhã ou no depois. E como agir? Essa é a grande questão que se levanta. Como é que nós devemos agir? Então, seguindo as anotações do evangelista Mateus, ainda no capítulo 5, mas agora passando pelo versículo 37, nós verificamos a instrução do Mestre Divino a nos lecionar. Que seja, pois, o vosso falar, sim, sim, não, não. Essa afirmativa de Jesus, esse ensinamento de Jesus, corrobora
com outro ensinamento que nós vamos encontrar lá no Apocalipse, capítulo 3, versículo 16, quando o apóstolo João, ele nos concita, ele nos declara: eu te preferia frio ou quente, mas porque és morno, vomitar-te-ei de minha boca. Essa afirmativa de Jesus, que vai anotada no apóstolo Mateus, juntamente com a transcrição do ensinamento do apóstolo João lá no Apocalipse, significa que em determinado momento na vida nós vamos ter que assumir uma postura e que essa postura exigirá de nós recursos interiores. E aí a nossa questão: nós temos esse recurso? Para elucidar essa outra questão, nós vamos buscar no Evangelho segundo o Espiritismo e encontrar lá no capítulo 16 a transcrição de um ensinamento do Mestre muito interessante, quando ele nos fala da bondade e da justiça divina para conosco, quando nos coloca vivendo aqui no mundo. Jesus nos fala que para isso a bondade divina nos municiou de talentos para que nós tivéssemos condições de atingir esses objetivos. É o que nós chamamos a parábola dos talentos. Vejamos que Kardec inseriu essa parábola lá no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, aonde ele intitulou Não se pode servir a Deus e a Mamon. Não se pode servir a dois senhores. Todo esse capítulo é destinado ao estudo da riqueza, todo tipo de riqueza, e sua relação com o homem. É um estudo sobre a responsabilidade que temos com os bens que nos foi ofertado quando de nossa encarnação e quando de nossa vinda para este mundo. A parábola nos fala de um senhor que, tendo que viajar, chamou aos seus servos e lhe entregou os seus bens. Ao primeiro servo, o Senhor entregou 5 bens, 5 talentos. Ao segundo, entregou 2 talentos. E ao terceiro, entregou 1 talento. Passado o tempo da viagem, esse senhor retorna à sua casa e chama os servos à prestação de contas. O primeiro servo, que recebera 5 talentos, disse: Eis aqui, Senhor, os talentos que me destes. Com eles trabalhei, negociei e ganhei outros 5. Eis aqui os 5 talentos que me deste e mais outros 5 que ganhei. O Senhor então lhe disse: Bom e fiel servo, porque foste fiel em pouca coisa, confiar-te-ei muitas outras. Compartilha da alegria do teu Senhor. O que recebera 2 talentos, da mesma forma, chegando-se ao amo, ao seu senhor, disse: Deste-me 2 talentos. Trabalhei, empenhei e multipliquei os talentos que me destes. Eis aqui os teus 2 talentos e mais os outros 2 que ganhei. O Senhor da mesma forma agiu com ele. Bom e fiel servo, porque foste fiel em pouca coisa, dar-te-ei muitas outras coisas. Compartilha da alegria do teu Senhor. Porém, o que recebera um único talento, disse ao seu amo: Senhor, sei que ceifas onde não semeastes,
e que colhes onde nada pusestes. Por isso, com medo, enterrei o teu talento e te restituo conforme modeste. O Senhor então ficou muito indignado e respondeu: servo mau e preguiçoso, se sabias que colho onde nada plantei, deverias ter colocado meu talento na mão dos banqueiros, para que eu recebesse os juros que me cabem, os juros que me é de direito. Tirem-lhe, pois, o talento que está com ele, e deem-no ao que tem 10 talentos. Porquanto dar-se-á a todos o que já tem. Ao que não tem, até mesmo o que pensa ter, lhe será tirado e ele será lançado nas trevas exteriores. Talento significa um dom natural, uma habilidade que possuímos. E estudiosos também explicam que talento, na época de Jesus, era uma unidade de medida para o dinheiro romano, denário, e também para o dinheiro grego, dracma, né, que era medido. Estima-se que cada talento equivaleria a 6.000 denários, ou 6.000 dracmas gregas. Para nós termos uma ideia, um denário ou uma dracma era o valor da diária do salário de um trabalhador por um dia que trabalhasse do nascer do sol até o pôr do sol. Ele ganharia, trabalhando esse período, um denário ou uma dracma, ou um talento. Então, se compararmos aos dias de hoje, poderíamos afirmar que um talento seria o suficiente para comprar 35 quilos de ouro. Conclui-se, então, que aqueles trabalhadores receberam uma pequena fortuna do seu amo, do seu senhor, para que pudessem trabalhar. E vejamos que se esse amo foi capaz de dar uma fortuna aos seus servos e saísse para viajar, é porque ele tinha confiança nesses servos e sabia e esperava que esses servos teriam condições de trabalhar com aquela fortuna que ele estava colocando nas suas mãos. Então, a parábola dos talentos, ela reflete nossa condição aqui na Terra. O Senhor da parábola representa Deus. Os servos representam nós. E os talentos são as habilidades que o Senhor nos concede para que possamos transitar nas estradas desta presente encarnação, para que nós possamos ter condições de dar de bom ânimo, de vencida, a nossa estada aqui na Terra. Porém, nós vivemos em um mundo, em uma sociedade de profundas desigualdades, conforme nós podemos ver. Uns com muito, uns com pouco, outros com muito. Uns constrangidos ao sofrimento moral e outros em penúrias materiais. Esse é o cenário que se nos apresenta na presente encarnação, maiormente num planeta em que vivemos, de expiações e provas. Porém, nenhum de nós nos encontramos desamparados. Fomos cumulados com riquezas inúmeras, que são os nossos talentos. Estamos aqui, então, para aprendermos a usarmos esses talentos que Deus nos concedeu. Cada qual tem o seu talento. E estamos situados no lugar devido onde poderemos fazer uso desses talentos. Muitas vezes nós reclamamos
que não temos o suficiente para empreender esse trabalho no bem. Dizemos, quem sou eu? Eu nada possuo para poder doar nesse trabalho do bem. E por isso nós acabamos não fazendo nada. Muitas vezes condicionamos a nossa cooperação no trabalho do Cristo, no trabalho de Deus, em favor dos nossos irmãos, daqueles que nos são próximos, a condições especiais para que nós possamos fazer algo. Mas vamos pensar um pouquinho e vamos exemplificar com uma figura. Imaginemos 3 pessoas: Francisco de Assis, Divaldo Franco e nós, nesse cenário que nós construímos. Pensemos nessas 3 figuras: Francisco de Assis, Divaldo e nós. Se Divaldo tentar fazer o trabalho que está destinado a Francisco de Assis, muito provavelmente ele não terá sucesso. Se nós tentarmos executar o trabalho que está destinado a Divaldo Franco, muito provavelmente nós não conseguiremos. Então, o Senhor distribuiu os talentos. Quando ele distribuiu os talentos, ele não distribuiu esses talentos de uma maneira equitativa, dando a cada servo a mesma quantidade de talentos. Cada um recebeu um quanto de talento conforme a sua capacidade de trabalhar esses talentos, porquanto cada um tinha uma capacidade distinta. Então vejamos que o primeiro recebeu 5 talentos e trabalhou e conseguiu mais 5. O segundo recebeu 2 talentos e trabalhou e conseguiu mais 2. Poderíamos perguntar por que o primeiro não trabalhou e juntou aos 5 talentos originais, por que ele não juntou mais 10, mais 8? Por que aquele que ganhou 2 talentos, ele não juntou, ele não multiplicou para mais 6 talentos? Veja que cada um aumentou a sua condição, o seu talento, na mesma proporção que ganhara inicialmente. Para o que ganhou 5, para cada talento, ele angariou mais um talento. Da mesma forma, o que ganhou 2, ele, para cada talento, ele juntou mais um. Como é que nós poderíamos entender essa condição? É que cada um está situado no sítio que lhe é possível trabalhar os talentos de que dispõe. Eu não posso executar o trabalho de Divaldo, mas se eu fizer aquilo que me é pedido, dentro das minhas capacidades, dentro das minhas possibilidades, dentro daquilo que me é possível fazer, eu já estarei fazendo o possível. Quem faz, quem dá o que tem, quem faz o que pode, fez tudo. Fazendo um esforço para produzir um pouco mais, para ir um pouco além. Eu já estarei atendendo ao chamado do Senhor. Isso significa que Deus espera que façamos aquilo que estamos destinados a fazer, que atendamos ao chamado dentro das nossas possibilidades, dentro da onde estamos situados. Às vezes nós reclamamos que não temos muitos recursos, mas não nos esqueçamos de que o servo que falhou foi exatamente aquele que recebeu o menor número de talentos. Os Espíritos comentam essa questão dos talentos, explicando que dos 5 talentos, aquele que recebeu 5 talentos, representam os espíritos mais experimentados,
mais vividos, que reencarnam para missões de repercussão social. O que recebeu 2 talentos são aqueles espíritos destinados a tarefas mais restritas do âmbito familiar. E aquele que recebeu 1 talento são aqueles espíritos destinados a promoverem o próprio progresso espiritual. Então, recebemos de acordo com aquilo que devemos desenvolver, de acordo com o que estamos capacitados para desenvolver. Mas na obra Luz Acima, do espírito Humberto de Campos, que foi psicografado por Chico Xavier, ele, no capítulo 33, ele dita um texto a Chico que ele intitulou Lembrando a Parábola. E ali o autor analisa a questão dizendo o seguinte: aquele que recebeu 5 talentos é como o Senhor tivesse dito: dou-te 5 talentos, a saúde, a riqueza, a habilidade, o discernimento e a autoridade. Multiplica-os agora, onde fores, em benefício dos meus filhos e teus irmãos, que em situação inferior à tua, avergados ao solo do planeta, aqui levarás minhas bênçãos, se esforçam mais intensamente. Ao que recebeu 2 talentos, disse o Senhor: dou-te 2 talentos, a inteligência e o poder. Transporta contigo estas 2 preciosidades, que se destinam ao esclarecimento e ao auxílio do mundo, a que te diriges. Estende estes patrimônios respeitáveis às minhas construções eternas. E ao que recebeu 1 talento, disse o Senhor: dou-te 1 talento, a dor, o dom celeste da iluminação espiritual. Apossa-te desta lâmpada sublime e segue. Acende-a em teu campo de trabalho, em favor de ti mesmo e dos semelhantes. Seus raios abrem acesso aos tabernáculos divinos. Dessa forma, meus irmãos, Jesus nos ensina que ao reencarnarmos e para vivermos na Terra, recebemos do Pai Eterno talentos que nos possibilitarão a caminhada e para a nossa melhoria, para a nossa transformação, para o nosso engrandecimento. Todos estamos munidos deste talento. O importante é que mergulhemos para dentro de nós mesmos, que consigamos distinguir e reconhecer estes talentos de que fomos aquinhoados, e que façamos a nós mesmos a pergunta: quais são os meus talentos? Quais são os teus talentos? Quantos destes talentos temos colocado a serviço de Deus? Maiormente neste momento, em que tantas mãos se estendem em nossa direção, buscando em nós uma provável força, uma provável luz, um provável discernimento que tenhamos, para que possamos ajudá-los. Quantos talentos temos colocado a serviço de Deus nesta terra e neste momento, que tantos buscam as bênçãos divinas. E nós, como instrumentos dele, possamos espalhar e espargir a todos os que necessitam luz, amor, confiança, fé. Que Jesus nos abençoe, que Ele nos guarde na sua paz.